A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título O Ministério da Santíssima Trindade. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2026. E a revista como um todo fala sobre a Trindade. Nós teremos todo um trimestre para aprender sobre esta maravilhosa doutrina. Então eu convido você, professor do EBD, aluno do EBD, a acompanhar aqui as aulas do EBD em Foco. Toda semana nós estaremos aqui ministrando a aula da lição, passando por cada tópico e subtópico de cada lição, explicando em detalhes. E esse tema, ele levanta assim, alguns questionamentos, é um tema difícil, é um tema que é um pouco complicado, realmente, né? A gente vê falar da Trindade o tempo todo, mas ao estudar a Trindade a gente vê a complexidade que é esse tema, porque nós devemos entender Deus como sendo um Deus, mas ao mesmo tempo três pessoas distintas. Então é bem complexo e vale a pena a gente estudar as passagens bíblicas em detalhes e ver realmente o que a Bíblia diz sobre a Trindade. Sabemos que tem por aí muitas seitas e heresias que negam a Trindade e a gente precisa saber combater. A gente precisa entender a importância dessa doutrina para a nossa vida. Então assim, a revista veio no momento certo, com um tema muito bom, muito importante. É um tema um pouco mais teológico? Sim, é um tema mais teológico, mas a teologia ela fala diretamente com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso relacionamento com Deus. Então é muito importante a gente estudar sobre a Trindade. Aqui, o escritor da revista, ele fez uma abordagem mais geral, da lição número 1, né? Então, assim, a lição número 1 é uma abordagem que prepara a gente para as próximas lições. Então, assim, a lição número 2, 3, 4 vai ser uma sequência. Então, você precisa estudar todas as lições dessa sequência. E aqui no EBD em Foco nós teremos todas as aulas na sequência e também o slide em PowerPoint. Se você é professor da EBD, vai ministrar aula na sua igreja, nós temos o slide 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, é pronto para ser usado. Então você pode ministrar uma aula diferenciada. Então assim, uma aula que realmente vai impactar a vida dos seus alunos, uma aula que vai fazer a diferença. Você já pega o slide pronto, você pode modificar se quiser, mas se você não quiser modificar, pode ministrar do jeito que está aqui. A gente pega da revista, coloca as imagens, coloca as animações. Então você não vai perder tempo preparando o slide, são 10 horas preparando o slide. Então assim, o slide pronto, garantido, toda semana, temos suporte no WhatsApp, temos um site, temos um aplicativo. Então assim, tudo para te ajudar, né, a ministrar uma aula de excelência. Temos conteúdo extra, né, além do slide de adultos e jovens, conteúdo extra como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso base de teologia, cursos de vários temas. Nós temos mais de 900 slides disponíveis na plataforma EBD em Foco, então você pode baixar todos esses slides em PowerPoint se você é assinante. Então, assim, vale muito a pena assinar o EBD em Foco, porque você vai ajudar o nosso projeto, você vai contribuir com o nosso projeto e também você vai se capacitar, você vai ter tempo para estudar, você vai ministrar uma aula diferente. Então não perca tempo, acesse agora ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no WhatsApp e você também pode baixar o nosso aplicativo. E só lembrando que nós deixamos tudo na descrição do vídeo. Então na descrição tem um link que você fala conosco no WhatsApp, tem o link do site, tem material extra, sempre temos aí PDF extra, slides antigos que vão ajudar você a aprender mais o tema. Então sempre dê uma olhada nos comentários e também na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui a nossa aula no textuário que diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então aqui na Verdade Prática nós temos um resumo do que vamos estudar nesta lição e aqui está destacando que nós cremos em um só Deus, é um Deus, mas que ele existe de uma forma diferente, ele existe em três pessoas. Essa coexistência do Deus Todo-Poderoso em três pessoas é fundamental para a nossa fé. A gente precisa entender isso, porque nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus, mas que existem três pessoas que atuam harmoniosamente na obra da redenção. Atuam harmoniosamente desde a eternidade, não somente na obra da redenção. Desde a eternidade, Deus existe em três pessoas e ele vai sempre existir em três pessoas. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus 3, de 13 a 17. Essa passagem aqui fala do batismo de Jesus e a gente vai falar sobre ela durante a aula. Então eu vou pular aqui e vamos direto para a nossa introdução, que diz assim: O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Então, assim,
o batismo é um dos momentos em que a Trindade é revelada de forma mais explícita dentro da Bíblia. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Então, assim, esse episódio, essa cena especificamente, as passagens bíblicas descritas aí no Evangelho deixam bem claro, né, que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. É distinto, é diferente, mas ao mesmo tempo não constituem três deuses, é apenas um Deus. A gente precisa falar da divindade do Filho, da divindade do Espírito Santo, da divindade do Pai, e nas próximas lições nós vamos tratar sobre esses temas. Nesta lição, vamos abordar o ministério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então aqui, cada tópico vamos tratar de um desses temas aqui. No primeiro tópico vamos falar do batismo de Jesus, então a gente vai destacar aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo. Depois a gente vai falar que eles são distintos ao mesmo tempo, é um único Deus, no segundo tópico. E no terceiro tópico, a relevância da Trindade para a fé cristã. Será que essa doutrina realmente é importante para nós? Então assim, é muita coisa, é muito conteúdo, então eu convido você a assistir essa aula até o final, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu aprendi muito estudando essa lição e também acredito que você vai aprender. E apesar de ser um tema complicado, nós temos sim a capacidade de compreender, de crer na Trindade e aplicar isso na nossa vida. Na descrição do vídeo tem link para materiais aí que você vai se aprofundar nesse tema. Tópico 1. A revelação trinitária no batismo de Jesus. 1.1. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Vamos ler aqui João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui eu coloquei somente João 1,14, porque a gente vai ler depois a parte do batismo mais na frente, então não se preocupe não. Eu quero destacar aqui que Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado. Ele não era um homem comum, um homem qualquer, que lá no batismo aconteceu algo diferente e ele se tornou Cristo, como dizem por aí algumas heresias, né? Não, ele só se tornou Cristo ungido lá no batismo. Antes disso ele não era nada, ele só era um homem comum. No entanto, João 1,14 deixa bem claro que ele é o Deus encarnado e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele sempre foi Deus. Ele continuou sendo Deus encarnado, depois ele morreu como Deus, ressuscitou como Deus e subiu aos céus como Deus e vai continuar sendo Deus por toda a eternidade. Então, a encarnação não diminuiu a divindade de Jesus. Ele não deixou de ser Deus, ele não perdeu seus poderes divinos, nada disso. Ele continuou sendo Deus 100%. 100% Deus e na encarnação 100% Deus e 100% homem. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Então, assim, esse ato de batizar ali com João Batista, alguém pode questionar, mas por que ele batizou? Pois o batismo era para arrependimento. João Batista estava chamando as pessoas ao arrependimento, porque as pessoas tinham abandonado a lei, tinham abandonado Deus, e João Batista estava chamando de volta, arrependei-vos, né, se voltem para as coisas de Deus. Então, o batismo tinha esse propósito, mas Jesus não tinha pecado. Por que ele se batizou? Ele fala aqui em Mateus 3,15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que isso significa? Vamos lá. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Vamos ler aqui Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Bem, vamos entender aqui. O escritor da revista, na parte escrita aqui em cima, ele coloca assim: Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. De fato, isso aqui é verdade. Jesus não tinha nenhum pecado, ele não precisava se arrepender de nada. Então, o batismo de João Batista, que era para arrependimento, esse batismo aqui, ele não tinha nada a ver com a real necessidade de Jesus. Tipo assim, Jesus não tinha realmente uma necessidade de se arrepender de alguma coisa. Mas ele se submeteu ao batismo. Por quê? Eu acho que isso está mais explicado no próximo parágrafo aqui da revista, mas vamos ler essa passagem aqui de Mateus 5,17. Quando Jesus fala aqui em Mateus 5,17,
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim destruir, mas cumprir. Jesus está falando aqui do cumprir no sentido de que a lei apontava para ele. Não no sentido de que ele ia fazer tudo que a lei mandava, não é nesse sentido. Então Jesus veio cumprir a lei, por quê? Porque a lei apontava para ele. E esse é o uso que Mateus faz dessa palavra cumprir em todo o seu evangelho. O tempo todo Mateus está falando assim: isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelos profetas. Isso aconteceu para se cumprir isso. Então, assim, a palavra cumprir, no contexto de Mateus, sempre está no sentido de apontar para Cristo, ou seja, algo que no passado estava meio que escondido e agora apontou para Cristo, cumpriu-se em Cristo, né? Então, assim, Jesus veio cumprir a lei no sentido de que a lei apontava para ele. Então, eu vejo essa passagem nesse sentido aqui. E outra coisa, o batismo de João Batista não era algo que fazia parte da lei, não estava na lei. Tem paralelos com a lei, mas não era exatamente algo da lei. João Batista estava batizando as pessoas ali para que as pessoas preparassem para a vinda do Messias. O objetivo é que houvesse um arrependimento, mudança de vida. O Messias está chegando, ele já está por aí, ele está vindo. Então vocês têm que se arrepender, vocês têm que se preparar, vocês têm que estar preparados para a chegada dele. E é nesse sentido. Então, de repente, o Messias chega diante de João Batista. E João Batista percebe, ali está o Messias, ele chegou, aqui está. Então Jesus ele vai se batizar com uma forma de identificação. Vamos ler aqui, ó. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Então, assim, Jesus ele se identifica conosco em todos os aspectos. Ele encarnou, como a gente já falou anteriormente, e o Verbo se fez carne. Então, como ser humano, ele vai se identificar em todos os aspectos como ser humano, inclusive no batismo. Então aqui ele mostra o quê? Que o batismo ele é importante, ele é necessário, porque o batismo dá início a essa nova vida. Então Jesus não precisava do batismo para arrependimento, mas para que cumprisse toda a justiça. Tópico 1.2, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Vamos ler as passagens, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como uma pomba, descia sobre ele. Então, assim, a gente vê aqui algo extraordinário acontecendo. Os céus se abrem e o Espírito desce sobre Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea. Podemos dizer que temos aqui uma teofania, um tipo de teofania. Assim como no Antigo Testamento, Deus ele se manifestou de várias formas diferentes, apareceu como anjo, né, do Senhor e tal. Ali era uma teofania, aqui a gente tem também algo parecido. Então, essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Então, aqui no batismo, a gente observa a revelação de quem é Jesus. Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, está lá o Espírito Santo, que também é Deus, e ao mesmo tempo está a voz no céu, que é Deus, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Então, se você está acompanhando a aula desde o início, eu já falei isso aqui, né, que Jesus ele não passou a ser o Messias no batismo. Ele já era o Messias, ele já era o Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então observe que mesmo antes de ser concebido, Jesus já é apresentado como Filho do Altíssimo. Essa passagem aqui de Lucas 1,32 é o contexto do anjo falando com Maria. Então assim, Jesus ele sempre foi Deus. Ele nasceu como Deus, cresceu como Deus, e no batismo, lá com João Batista, ele já é Deus. Ele não passou a ser Deus naquele momento, como algumas heresias dizem por aí. Então tem várias heresias que vão afirmar, né, que Jesus era um homem comum e no batismo ele passou a ser o Cristo. E aí depois ele desenvolveu todo o seu ministério. Não tem nada a ver com isso. Apesar do seu ministério ser inaugurado no batismo,
antes mesmo de ser batizado, Jesus já é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Vamos ler aqui a passagem de Isaías 61, versículo 1 e 2, depois eu explico como um todo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então aqui Jesus está lendo uma profecia de Isaías que se cumpre na vida dele, o Espírito de Deus está sobre ele, né? E esse Espírito está capacitando Jesus para fazer todas as obras que ele fez. Alguém pode questionar, mas se ele é Deus, por que ele precisa do Espírito? A gente tem que entender que a obra da redenção é uma ação conjunta de Pai, Filho e Espírito Santo. Então o tempo todo está agindo Pai, Filho e Espírito Santo na obra da redenção. Isso aí é uma coisa que a gente precisa destacar. Outra coisa, então Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto estava encarnado, ele dependeu do Pai e dependeu do Espírito para que a obra fosse realizada. Então, assim, essa dependência, como a gente vai falar mais na frente, é uma subordinação temporária durante um período, no caso da encarnação. Então, Jesus ele é subordinado ao Pai durante esse período. Essa subordinação não é eterna, não é algo que sempre existiu. Eu discordo dessa ideia de que o Filho sempre foi subordinado ao Pai. Eles são idênticos, são iguais em essência, enfim. Então, assim, Filho de Deus é porque realmente é da mesma essência, é da mesma natureza. Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, mas são iguais em essência, em poder, em eternidade, em tudo. Então, assim, a subordinação, ela acontece por um período, é algo temporário, da mesma forma que o Espírito hoje está aqui entre nós e ele está subordinado ao Pai e ao Filho nesse período da igreja. Mas a gente não pode ver isso como algo que é eterno, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos avançar aqui que durante a aula você vai entender melhor esses temas. Só deixando bem claro que no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre Jesus e ali o Espírito vai capacitar ele durante todo o seu ministério e ele vai viver na dependência do Espírito. E isso aqui também é uma forma de identificação com a humanidade, mostrando que nós devemos depender do Espírito Santo o tempo todo. 1.3. A voz do Pai, aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui a gente vê a presença do Pai através dessa voz. Trata-se de uma declaração solene pública do Pai que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Então, assim, ali está a voz do Pai confirmando que Jesus é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é qualquer um ser humano, não é uma pessoa comum, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso que encarnou. Então a gente vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquele momento do batismo. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Salmo 2, verso 7 diz assim: Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Observe que o filho, ele não é gerado no sentido de que ele foi criado em algum momento. Isso aí é uma heresia. Tá? Os testemunhos de Jeová vão dizer isso aí, que o filho ele foi criado, que ele é um Deus de segunda categoria, e a gente precisa descartar isso por completo. Jesus é chamado de Filho de Deus não no sentido de que ele foi criado pelo Pai, mas é porque ele é da mesma essência que o Pai. Ele é da mesma natureza que o Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu por toda a eternidade. Um não criou o outro, um não é superior ao outro. Até mesmo essa ordem, Pai, Filho e Espírito Santo, ela não é uma ordem que acontece na Bíblia, naturalmente. Essa ordem é trocada. Algumas vezes vem o Filho primeiro, depois o Pai, depois o Espírito Santo. Algumas vezes vem o Espírito Santo, depois o Filho, depois o Pai. Eu não tenho os versículos de cabeça, mas depois eu posso dar uma pesquisada e colocar aí. Então, várias passagens bíblicas vão colocar essa ordem diferente, até mesmo para mostrar que não existe essa superioridade. E mais uma vez, reforçando a questão da subordinação, né, que o Filho está sempre dependendo do Pai, pedindo ao Pai, isso é durante a encarnação e não é algo
eterno. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Então, como a gente já leu João 1,14 anteriormente, o Verbo encarnou, né? E aqui, né, no batismo, Deus confirma isso aí, confirma essa encarnação do Verbo, mostrando que ele sempre foi Deus, que Jesus sempre foi Deus. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Então aqui a gente vê a questão da filiação, porque Jesus é da mesma essência que o Pai, ele é igual ao Pai, ele é Deus Todo-Poderoso, igual ao Pai. A gente vai falar mais sobre a questão da divindade de Jesus em aulas posteriores, então fique ligado aí nas próximas aulas. Tópico 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. 2.1, unidade e distinção pessoal. Vamos lá. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, do grego ousia, mas subsiste em três pessoas distintas, que é do grego hipóstasis. Então a gente tem aqui um Deus que existe em três pessoas distintas. É a mesma essência, é o mesmo Deus Todo-Poderoso, mas em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. Vamos falar aqui da redenção. É assim. O Pai planeja e elege. Vamos ter em Efésios 1:4. O Filho executa a obra expiatória. João 3:16, Hebreus 9:12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, como a gente vê em Tito 3:5 e Romanos 8:16. Isso aqui eu já falei em aulas anteriores. Quem acompanha o EBD em Foco há um bom tempo já ouviu eu falar sobre isso aqui. O Pai planejou, o Filho executou a obra e o Espírito aplica a obra da salvação em nossos corações. Pai, Filho e Espírito Santo agindo na salvação, na redenção. Cada um com um papel distinto, cada um fazendo algo diferente. No entanto, não significa que um é superior ao outro, que um é mais importante do que o outro. Não é isso. É um conjunto. A obra da salvação ela seria incompleta se uma dessas fases aqui não acontecesse. Então, assim, é a obra da redenção, né, mostrando que a Trindade realmente é verdadeira. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. É um Deus uno, porque é um só Deus, mas triuno porque são três pessoas distintas. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Só abrir um parênteses aqui que as imagens do slide são meramente ilustrativas. Nós não sabemos como é Jesus, nós não sabemos como é o Espírito Santo, nós não sabemos como é o Pai. Então, assim, se você usa o slide na sua igreja e você não gosta de imagens que retratam o Espírito Santo ou o Pai, fica à vontade para retirar. A gente coloca aqui, mas entende que isso aqui não é a realidade, é só para ilustrar no slide, tá bom? Porque algumas pessoas, porque você coloca a imagem de Deus e tal, mas eu sei que não é Deus. Deus não é um velhinho, barbudo, não é nada disso, tá? Mas não tem como representar Deus, não tem como a gente fazer uma imagem, mas no slide, para ilustrar, a gente precisa colocar alguma coisa aqui, tá? Peço perdão aos irmãos aí para quem não gosta desse tipo de imagem. Mas vamos lá, né? Assim, a Trindade, ela existe numa forma que a nossa mente humana não tem a capacidade de compreender. A gente tem a revelação bíblica, a gente explica essa revelação bíblica, mas a gente não compreende por completo. Eu tenho esse pensamento, tá? Que a gente não consegue compreender a Trindade por completo, porque não existe nada na criação, não existe nada no mundo que consegue ilustrar a Trindade. As pessoas gostam de usar algumas analogias da água, por exemplo. A água pode ser líquido, sólido, no caso gelo, ou vapor, né? Você ferve a água, ela vira vapor. Tudo é água, mas são três estados distintos. No entanto, a gente pode ter a mesma água como sendo líquido, a mesma água como sendo gelo e a mesma água como sendo vapor. E no caso aqui do Pai, Filho e Espírito Santo, não é que Deus, uma hora ele é o Pai, depois ele é o Filho, depois ele é o Espírito Santo, como acreditam os unicistas. Aquele grupo Voz da Verdade, que é uma igreja também, né? O Voz da Verdade, eles acreditam que o Pai, ele se revelou como Pai em um momento, depois ele se revelou como Filho em outro momento, e ele se revelou como Espírito em outro momento. Mas ele é só um, no sentido de que só foi momentos de revelação específico. Então, essa analogia da água parece muito com isso. Então, essa
analogia não casa muito bem com o que a gente vê no batismo, por exemplo. Está ali Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas distintas, né? E assim vai para todas as analogias, né? Tem uma que o pessoal faz do ovo, né? Tem a casca, tem a clara e tem a gema. Então o ovo só é ovo se for os três juntos, né? Mas eles são distintos. Enfim, essa analogia também ela pode trazer alguns problemas. Então assim, é muito difícil a gente encontrar qualquer coisa que existe no mundo material que explica essa existência em três pessoas. Nós não temos. Então assim, Deus existe em três pessoas, uma existência superior que a nossa mente não consegue descrever. Porém, nós temos uma revelação bíblica que a gente precisa acreditar na doutrina da Trindade. 2.2. A pluralidade na unidade e no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. Então, desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento, a gente vê Deus sendo apresentado como nós, como algo plural. Isso aparece em Gênesis, aparece nas profecias, em Isaías principalmente, e também nos Salmos, né? O nome em hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então, o singular é Eloá e o plural Elohim, ou Elohim, né, como alguns gostam de falar. Mas, enfim, Deus é apresentado como plural em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Então, a gente já observa logo no primeiro versículo que Deus é apresentado no plural, né? Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos. Vamos ler aqui, por exemplo, Gênesis 1, 26, parte A. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ah, mas pode ser os anjos. Não, os anjos não participaram da criação. Foi Deus que criou o homem. Por que ele falou no plural? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 3, 22, parte A. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Por que não está escrito, eis que o homem é como eu? Não, é como um de nós. Então a gente observa que o escritor de Gênesis, muito provavelmente Moisés, né, ele já tinha essa revelação, né, de que Deus existe em três pessoas, não somente uma pessoa, mas três pessoas, né? Então, assim, a Trindade já está revelada aqui. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite a pluralidade interna na divindade. Alguns costumam dizer, no caso os judeus, né, eles costumam interpretar essas passagens aqui dizendo que isso aqui é um plural majestático, no sentido de que está exaltando a Deus, a majestade de Deus. No entanto, essa construção de plural majestático não é muito comum dentro da Bíblia, ali no Antigo Testamento, né? No mundo antigo, muitas vezes eles usavam esse plural majestático para se referir aos reis, né? Então, os reis, muitas vezes, eles, né, se tratavam ali no plural, né? No entanto, isso não está presente no Antigo Testamento, então não dá para fazer essa explicação. Na verdade, não existe uma explicação completa, plena, do uso desse plural aqui para Deus no Antigo Testamento, né? Façamos a nossa imagem, é como um de nós. Essa passagem de Isaías também, né? Quem enviarei, quem há de ir por nós, né? Então sempre tem ali algo plural que não tem uma explicação. Essa revelação plena e completa vem no Novo Testamento, né? Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Então, assim, a gente não está falando que existem três deuses. É um Deus que existe em três pessoas. 2.3. A Trindade explicitada no Novo Testamento. Então, assim, no Novo Testamento a gente tem algo mais explícito da Trindade do que no Antigo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. É um Deus que existe em três pessoas. Como já falei, um tipo de existência diferente da nossa, que a nossa mente não tem a capacidade de compreender por completo. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O substantivo singular nome indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. Então, observe que essa passagem de Mateus 28, 19 deixa bem claro que tem Pai, Filho e Espírito Santo distinto. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
o nome no singular, mas apresenta 3 pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. 2 Coríntios 13:13. Esse texto associa as 3 pessoas de modo equitativo. Então, assim, se Deus não existe em 3 pessoas, por que Paulo escreve aqui Pai, Filho e Espírito? Porque ele coloca aqui Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Observe aquilo que eu falei da ordem, né? Às vezes a gente fala só Pai, Filho e Espírito Santo, mas essa ordem não é obrigatória. Dentro da Bíblia a gente vê ordens diferentes, e essa passagem aqui de 2 Coríntios 13:13 já tem uma diferença aí. Primeiro o Filho, depois o Pai, depois o Espírito. Então observe que a ordem não importa. Por quê? Porque um não é melhor do que o outro, um não é superior ao outro, eles existem na mesma essência, no mesmo poder, enfim, é o mesmo Deus. E se a Trindade não fosse importante, né, Paulo não ia escrever separado, como colocou aqui o Filho, né, o Pai e o Espírito Santo. E da mesma forma essa passagem de Mateus. Por que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Entende? Então, assim, a Trindade ela está explícita na Bíblia. A gente precisa estudar, compreender melhor sobre ela. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Observe a presença dos 3. Presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui a participação das 3 pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. Observe que a ordem aqui também é diferente de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Primeiro tem o Pai, depois tem o Espírito, depois tem o Filho. Então, mais uma vez, mostrando que essa ordem não interessa. Por quê? Porque um não é superior ao outro. Os 3 agem em conjunto na salvação. E Paulo acrescenta, há um só corpo, e um só Espírito, um só Senhor, e um só Deus e Pai de todos. Então, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Mais uma vez, a ordem trocada aqui, Espírito primeiro, depois o Filho, depois o Pai. Tá? Então, mostrando que eles estão agindo em conjunto e um não é superior ao outro. Então, todas essas passagens deixam bem claro que a Trindade existe, que Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, né, e agem de forma diferente no contexto da salvação. Então, observe que a gente precisa explicar isso. Muita gente pode questionar por que estudar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade foi criada pela Igreja Católica, aquela coisa toda. Tem um monte de confusão que o pessoal faz aí. No entanto, está dentro da Bíblia. E a gente precisa entender essas passagens. Então, assim, explicar que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que a gente não crê em 3 deuses, mas é o único Deus, então a gente precisa ir para a Trindade e falar, é um Deus que existe em 3 pessoas. Vamos para o tópico 3. A relevância da Trindade para a fé cristã. 3.1. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como uma revelação progressiva do Deus vivo. Então, observe que ela está na Bíblia. É claro que, por um período, a Igreja, de maneira oficial, não se preocupou em elaborar uma doutrina da Trindade, mas ela está presente na Bíblia, né? E desde os primórdios tem alguns teólogos que se preocuparam em explicar isso. Só que a Igreja, nos primeiros séculos, ela estava muito mais preocupada em sobreviver. Era muita perseguição, dificuldade e tudo mais, não tinha templos, né? Eles cultuavam nas casas, então era muita dificuldade. Então não tinham essa preocupação em elaborar a doutrina da Trindade. Isso veio a posteriori, depois de um tempo, eles reuniram e elaboraram essa doutrina, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas dentro da própria Bíblia, a gente vê que é uma revelação progressiva. Em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí já em Marcos 12:29, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Então, assim, aqui está Jesus citando a passagem de Deuteronômio, e o próprio Jesus é Deus. Ele se identifica como Deus. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, do ano 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. Então, assim, o Concílio de Nicéia teve essa preocupação de mostrar que o Pai e o Filho são da mesma substância. Aí descarta várias heresias da época que dizia que Jesus era uma criatura, ou que Jesus era só ali um holograma, né? Ele parecia ser alguma coisa, mas não era. São as heresias da época, né? O ebionismo, o marcionismo, arianismo. Então todas essas heresias envolviam de alguma forma
a divindade de Jesus, né? E aí, no Concílio de Nicéia, foi definido que Jesus é Deus Todo-Poderoso, na mesma essência que o Pai. Então ele é filho de Deus porque ele é da mesma essência. Ele não foi criado pelo Pai em momento algum, mas ele sempre foi Deus. E depois teve o Concílio de Constantinopla, no ano 381 d.C., que completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Então, no Concílio de Constantinopla, né, além de falar da divindade do Filho, falou da divindade do Espírito, e aí fechou a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Isso está presente nas Escrituras. Isso não foi uma criação da igreja. Não é que o concílio definiu isso. Não. Está dentro da Bíblia e acompanhe as próximas aulas para você entender isso em detalhes. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Então, mesmo antes da doutrina ser definida nesses concílios, teólogos da igreja primitiva já estudavam e já falavam dessa unidade de Deus. Assim, aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eu, particularmente, achei essa parte aqui da revista um pouco complicada, né? Não gostei, acho que pode trazer interpretações erradas. Por quê? Porque assim, ele colocou que o Pai é eterno e não gerado, é a fonte, e o Filho é gerado do Pai. Gerado em que sentido? Eu discordo. A primeira discordância do escritor da revista, né? Não sei o que ele quis dizer, depois eu vou até dar uma olhada com mais detalhes no livro de apoio, vou procurar um vídeo que geralmente eles publicam, né, o vídeo explicando, vou ver se ele dá uma explicação melhor lá. Porque assim, a gente tem que entender que o Filho não foi gerado, ele sempre existiu. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre coexistiram desde a eternidade. Um não foi gerado pelo outro. Então isso pode trazer essa confusão. Ele explica melhor. Eu sei que esse não é o entendimento do escritor da revista, mas o texto ficou mal escrito, mal elaborado. Tá? Não estou dizendo que o escritor da revista falou heresia, não é isso. Eu acho que o texto ficou mal elaborado, tá? Não ficou legal, tá bom? Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Essa questão da oração, né, como que a gente ora? A gente ora ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo? Do meu ponto de vista, não necessariamente existe uma obrigatoriedade de seguir essa regra aqui. Orar ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito. Você pode, na sua oração, orar, né, pelo Espírito, orar ao Espírito, orar diretamente com o Filho, falar diretamente com o Filho, falar diretamente com o Pai. Acho que não precisa você seguir uma ordem, uma regra. É claro que eu vou dar uma estudada nisso de forma mais detalhada, no entanto, eu não vejo problema. A priori, eu não vejo problema. Algumas pessoas criticam o livro do Ben-Hinn, aquele Bom Dia Espírito Santo, porque aquele livro ele foca muito no Espírito, exalta o Espírito. É claro que se você focar só em um, pode ser um pouco problemático. No entanto, né, não há problema nenhum você orar diretamente ao Espírito Santo. Tá? Não há problema nenhum você orar diretamente a Jesus e orar diretamente a Deus. Tá bom? O nosso costume é pedir diretamente para Deus em nome de Jesus. Então a gente pede ao Pai em nome de Jesus no poder do Espírito. Esse é o nosso costume. Mas será que isso é uma regra? Fica aí esse questionamento. 3.2. Implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em 3 deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. Ao longo da história da igreja, já apareceu aí muitas heresias nesse sentido, né, de crer em 3 deuses. Os testemunhos de Jeová, eles acreditam que existe Deus, o Todo-Poderoso Jeová, Jesus é como se fosse um Deus de segunda categoria, uma criação de Deus, e o Espírito Santo somente uma força ativa. Então, para os testemunhos de Jeová, tem 2 deuses, né, o Deus Pai e o Deus Filho, que é uma criação do Deus Pai. Tá? Eles têm essa heresia aí, perigosíssima. Uma das piores heresias que tem, uma das piores seitas que tem, é a seita Testemunho de Jeová. Fiquem longe deles. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. Então, João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo sempre foi Deus. Então, o unitarismo vai dizer assim, só tem Deus Pai, né? Jesus Cristo não é Deus, e o Espírito Santo não é Deus. Também heresia.
O unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas, porém, no batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. Então aqui o pessoal da Voz da Verdade, né, eles são unicistas, dizem que Deus se manifestou como Pai, se manifestou como Filho, se manifestou como Espírito, mas ele não existe em 3 pessoas distintas. Então eles negam a Trindade. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. É o que a gente acredita, é o que a Bíblia ensina. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então são 3 pessoas distintas, 3 pessoas distintas. E o conjunto é o que nós chamamos de Deus. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Tá? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Isso está presente na Bíblia. Isso está explícito nas Escrituras e a gente precisa compreender isso melhor. Por isso que eu reforço. Assista às próximas aulas. Vamos explicar em detalhes tudo isso aqui. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, isso é a vida eterna. É crer que existe um só Deus, é crer em Jesus Cristo, é crer realmente que Jesus é o Salvador. Então, nós temos a vida eterna baseado na Trindade. Né? João 17,3, está bem claro aqui. Baseado na Trindade. É a Trindade operando na nossa vida. Então, isso aqui tem a ver com salvação. Então, a doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, está revelado nas Escrituras, a gente crê nas Escrituras, a gente crê na salvação, a gente crê na Trindade. Amém? Então, nós precisamos reforçar essa doutrina, porque muitas heresias estão por aí, dentro da nossa igreja, e outras igrejas e outras seitas, a gente precisa combater essas heresias e reforçar dentro do nosso coração a fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém? Então, essa doutrina ela é fundamental para a nossa fé, fundamental para a nossa salvação. Pai, Filho e Espírito Santo está presente desde o início da Bíblia, lá no início, Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Então lá está bem claro lá que o Deus lá é Elohim, no plural, e lá em Apocalipse, na descrição da Nova Jerusalém, também está presente Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por toda a eternidade, sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa salvação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente precisa crer dessa maneira e realmente entender que é uma doutrina bíblica. Não é uma doutrina criada pela Igreja Católica, não é uma doutrina inventada pelos homens, nada disso. É uma doutrina bíblica e ela tem implicações práticas na nossa vida. Amém? Então, encerro aqui a aula. Então, aqui temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, né, conteúdo de qualidade, no nosso site ebedenfoco.com. Envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Temos material de qualidade para explicar em detalhes esse tema. Baixe o nosso aplicativo também para você acessar na palma da sua mão. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.